Olá, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do SEM. Nós estamos no capítulo 1, que é Como Escapar da Escuridão, no parágrafo 3. A gente vai iniciar, acho que a partir do parágrafo 3, que a gente parou no 2 na semana passada. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar o... Aqui. Ó. Vou botar assim. Então, eu vou começar a ler e aí a gente dá continuidade. Deixa eu só para lembrar, né? A gente parou como escapar da escuridão, a gente leu o número 1, né? Falou sobre a santidade, a escuridão é falta. Daí agora nós vamos falar sobre a escuridão é falta de luz. Lembra, alguém aí lembra o que poderia ser um sinônimo para a gente entender ou assimilar melhor a palavra escuridão? Não? Cara, poderia ser quando eu não estou presente ali no que eu estou fazendo, no que... Sim, isso poderia ser uma forma de explicar. Mas, assim, só para ficar mais... Peraí, gente, eu vou ter que desligar o meu celular por conta dos spams. A gente poderia colocar também, né, para ficar fácil, até pela dar sentido no livro, escuridão é a sensação de estar separado de Deus, que é, no final, uma mesmo, você poderia botar um mesmo sinônimo de quando eu não estou presente. Porque quando eu não estou presente, como é que eu vou estar me sentindo? É que eu acho que entrou mais, vai chegar mais alguém. Acho que é a Alexandra. Deixa eu ver se eu consegui permitir ela. Consegui. Olá, Alexandra, tudo bom? Entendeu, Lélia? Então, não é isso. Então, assim, a, a escuridão é quando, se porventura, nós estamos completamente no mundo da ilusão. É como se os nossos olhos não vissem o que tem que ver. Os olhos do ser estão tapados. Nós estamos só vendo através dos olhos do ego. Deu para entender melhor agora? Para ficar mais aí. Daí ele fala assim, a escuridão é a falta de luz. Daí ele fala assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesmo. É um exemplo da crença no quê? Na escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não têm necessidade de espécie alguma. O propósito da expiação, né? Lembrando que expiação aqui é corrigir o erro, ou seja, o propósito de corrigir o erro é restituir tudo a ti, restituir tudo à consciência. Tudo te foi dado quanto foste criado, assim como a todos. Vamos no início do texto. A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesmo. O que vocês... Deu para entender essa frase, né? Se deu, faz assim, que daí a gente continua o texto. Ou querem falar sobre? Deu? Bom, então vamos lá. É uma crença na escassez. Escassez está entre aspas. Da qual só o erro pode proceder. Agora, o que é escassez? É a falta de luz. Sim, a falta de luz. E como é que a escassez atua na nossa vida? Ou por que ela existe na nossa vida, né? Porque, tudo bem, você pode dizer, falta de luz. Mas os exemplos práticos da falta de luz no nosso dia a dia. Porque a gente acaba acreditando nesse personagem, porque desde sempre nós fomos formatados a esse personagem, de que sabemos, de que
fomos doutrinados, vamos colocar assim, exemplificando uma pessoa, por exemplo, que eu conheço, muito religiosa, tem lá a crença dela, respeito, e sempre, sempre muito. E, de repente, ela surgiu com um quadro depressivo. Depressivo, assim, muito intenso mesmo, né. Então, conversando com ela, eu mesma fui a primeira a perguntar assim: "Mas como é que pode?" Até mesmo porque ela administra, né, uma quantidade de pessoas. E ela é responsável por uma quantidade, um grupo muito grande aqui em Teresópolis, por pessoas. Então aí me veio isso que a gente está falando agora, não é essa luz que a gente que eu não sei exatamente explicar, é um voltar para dentro daquilo que a gente não percebe em nós mesmos e às vezes a gente julga, a gente acha às vezes que é o outro que vai resolver o nosso problema, porque acha que são tantas coisas que poderia citar, Sara, quando na verdade é olhar para dentro de si, né? Ver que o Deus ele é um só. Ele não está aqui, acolá, não, ele é um só. Sentir essa presença de Deus, eu vejo isso, assim, não é necessário muitas palavras, exaltações, não, basta olhar e sentir a presença do Deus, né. Sentir, o quanto nós viemos aqui para trazer a paz, trazer a alegria, tem tantas. Como é que eu posso te dizer, Sara? Teria, assim, tantas oportunidades das coisas serem diferentes e elas não são, porque existe esse Oportunidade de eu receber tantas bênçãos e graças, né? E e aí a esse gente só está na é, escassez, por que e será? isso é esse eu que a gente acreditou nesse outro eu que não existe, né, um eu que não existe. Mais ou menos isso, É eu um vejo dessa exemplo, forma. né? É interessante o seu, né? Porque às vezes pessoas que podem ser entre, né, muito religiosas ou muito dedicadas a esse aspecto espiritual, ou mesmo o inverso, né? Uma que se diz materialista, né? Que não tanto um quanto o outro pode cair nessa sensação de depressão, né? E o inverso também é verdade. Uma pessoa que ela busca esse caminho e ela consegue executá-lo, né, nesse sentido de comunhão, né, ela não se sentirá deprimida. E mesmo uma pessoa materialista, entenda que o materialista é aquele que não segue nada, mas ele tem princípios, princípios mais elevados do ser, às vezes, dentro dele. Mesmo que ele não siga uma cartilha, né? E ele pode nunca ficar deprimido. Então, é um exemplo bem legal, assim, da gente entender que essa sensação de escassez, ela vem de dentro de nós, né? Então, a gente poderia botar a escassez no mundo da forma, é quando começa a faltar tudo, né? Falta dinheiro, né? Por exemplo, falta saúde, né? Eu tô falando saúde do corpo, né? Sei lá, falta morada, falta comida, né? Então, isso tudo é aquilo que a gente poderia dizer que é a escassez. E aí a gente pensa assim, mas por que isso acontece, né? E isso às vezes acontece, vamos dizer assim, não é por. Como é que eu vou explicar assim? A escassez, ela é uma coisa que é como se nós passássemos a acreditar que não somos merecedores. E quando a gente entra nesse, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem princípios religiosos, se ela não entendeu bem o que é essa ligação, ou essa ligação, como você disse, né? Essa sensação de estar com um, ou de ligação, se ela coloca muito questionamento a essa ideia, né? Que não é merecedora, porque ela começa devagar, o ego entra pela porta dos fundos e vai colocando na mente dela, daqui a pouco ela está deprimida. E isso acontece muito conosco. Né? Pode acontecer conosco, quando a gente está tentando buscar alguma coisa no nosso trabalho, né? Seja qual for, na forma daí aí é dentro do nosso,
nosso ensinamento, da nossa informação, aí nós começamos a nos criticar. Ah, você não consegue porque é isso mesmo. Você não é, né? Você não está sendo bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Isso é a crença na escassez. Porque quando a gente vai mudando essa ideia, vira, né? Ou seja, como ele diz assim, ó, a verdade é sempre abundante. Quando nós começamos a nos conectar com isso que seria a verdade, né? Nós dentro de nós começam a circular novas forças, e essas novas forças, elas são como se diz, essa linha vertical que que faz a conexão. Então, por si só, nós não sentimos essa sensação de escassez, que seria a sensação de falta. Porque quando a gente, pegando muito o que a Leila disse, mas só falando de uma forma diferente, quando nós olhamos para o mundo, nós sabemos que tem alguém cuidando de nós, mesmo que, às vezes, estejamos passando por privações momentâneas. É diferente. Às vezes podemos ter perdido o emprego, podemos, às vezes, não estar muito bem de saúde, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é só um momento. E aí a gente se conecta e aquilo, devagar, ele muda. E, na verdade, essas faltas, essas escassezes, elas são para a gente se corrigir internamente. Se a gente olhar dessa forma, quando algo não está bom, ou quando algo não está muito legal para nós, o que acontece? Peraí que tem mais aqui. Nós entramos, peraí que eu me perdi que eu estava olhando. Quando nós passamos a olhar de outro prisma com essa ideia da verdade, essa escassez some. Eu queria saber se vocês entenderam o que eu falei e se pudessem dar um exemplo, né, de uma forma prática. Como é que é nesse nosso diário de viver, né, a escassez? Nos nossos hábitos, nas nossas formas de ver, né, na nossa forma de sentir. Ela é... Nerilene, por favor. Mas, Sara, eu acho que essa escassez a gente está vendo por uma visão material, né? Sim. Mas essa escassez... É um exemplo material que fica mais fácil a gente perceber. Mas também eu acho que as nossas maiores escassez é a espiritual mesmo, né? Sim. É espiritual. Se eu falto espiritual, vai refletir no meu mundo material, né? O ato de eu não acreditar em mim mesmo já é uma escassez, né? A falta de fé, a falta de confiança, né? E os outros nossos defeitos, né? O julgamento, a irritabilidade. Irritabilidade é a falta de paciência, escassez de paciência, né? Sim. A falta de você não acreditar é a escassez de fé, né? Também. A Alexandra botou falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Então, esses, é bom a gente, como você falou assim, às vezes aparecem os problemas da vida, em algum aspecto, e é para sinalizar para nós o que está precisando ser trabalhado. A escassez está precisando ser trabalhada. Porque Sim. Na nossa essência, em si, ela é abundante, né? Se nós somos filho do Pai, nós somos abundantes em tudo. Né? Mas aí, até para se alinhar isso, ou seja, para se afinar isso, a se alinhar, entrar na sintonia dessa abundância, que é essa abundância espiritual, para que isso reflita no mundo material, aí está a nossa luta, né? Aí que está a nossa luta de conseguir. E a gente já está começando a observar isso, né? Exatamente. A gente já está tendo um olhar, certas atitudes suas pela missão, aqui está escasso de fé, aqui está escasso de amor, aqui está escasso de paciência, aqui está escasso, né? De amor próprio, né? E tudo isso reflete
o nosso mundo, que né, realmente é o espelho da nossa realidade, do que realmente a gente é e que a gente precisa ir trabalhando. Não é isso? Então, mas é que Espera, é bem, só para me concluir bem assim, sim, e que é que eu isso acho que gera e que isso gera escuridão, não é? isso. A escuridão. É isso? É, Não, tudo a bem. gente vai a gente vai desenrolando esse fiozinho e vai entendendo É. exatamente como você disse. Mas é que quando eu disse o exemplo do mundo da forma, né, uma sensação de escassez na forma material, é que Uhum. fica mais fácil. Se me está me faltando Entendi. algo material, é porque É, espiritualmente algo está acontecendo. Seria mais ou menos, é, isso aí. né? Isso mesmo, entendi. Legal. Entendi, é isso Porque mesmo. às vezes por exemplo, assim, nós pensamos que só pessoas, né, que têm muita falta, né, falta de dinheiro, falta de um lugar melhor para morar, faltas, no sentido assim, ela é bastante privada, né, ela vive de uma forma bastante precária, né, nós pensamos que né, olhamos para ela e pegamos uma pessoa que tem tudo, né, vamos dizer que ela tem uma vida, entre aspas, boa, né, nós pensamos que aquela que tem a vida boa está melhor que aquele que está numa vida um pouco mais privada. Não, É, não é assim. A gente já entendeu que tanto um lado quanto o outro vai depender de quem habita dentro da pessoa. Uma pessoa que às vezes vive de uma forma bem simples, né? Não estou falando como um mendigo, mas vive de uma forma mais simples, ela pode estar muito feliz, mesmo não morando lá num super apartamento, num super, né, uma super casa, um super bairro, um super emprego, né? E como também pode estar se sentindo mal por viver dessa forma. E ao contrário também. Uma pessoa que ela tem tudo, ela pode estar bem né? Porque e ter tudo e pode estar muito mal. Consegue entender? Então, às vezes, o mundo da forma pode nos ditar essa sensação, né? Ou seja, ó, como diz a Alexandra, a falta de paz interior. Né? Então, é isso que a gente olha. Eu estou vivendo essa situação, ela me está me dando paz? Ou eu tenho que mudar alguma coisa dentro dela? É mais ou menos aí ele fala assim, ó, aqueles que percebem, a verdade é sempre abundante. Ele fala assim, aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não tem necessidade de ser alguma. Então, é esse tipo de exemplo, é a sensação essa. Eu tenho tudo. Né? É que a gente, quando fala tem tudo, é uma coisa que vem de dentro para fora. Embora a gente olhe a forma de fora e ela às vezes não condiz quando a pessoa diz, nossa, eu tenho tudo, né? Aí eu falo assim, o propósito da expiação, ou seja, esse propósito de corrigir isso, é restituir tudo a ti, restituir tudo à tua consciência. Tudo te foi dado quando foste criado, assim como a todos. Então, muito disso tudo que a gente vê, né, toda essa barbaridade coletiva, é a grande sensação de escassez do ser dentro de cada pessoa. Seria um exemplo, uma outra forma de falar o que você disse também, né, Helene? E a própria Leila falou também. Né? Certo. Deixa eu lembrei de algo aqui. Às vezes, nós vamos ao extremo. Foi, acho que a Leila que falou isso sobre a questão da religião, né? A pessoa vai ao extremo da religião e outro vai ao extremo do materialismo, né? Sim. Então, o que seria mais interessante? É o meio, né? A A coerência, religião né? A impecabilidade, essas coisas assim. porque nós vivemos no planeta Terra e precisamos das coisas materiais, né? E também a questão do espiritual. Por que que as pessoas buscam a religião? Elas compreendem que busca a religião para buscar o espiritual. Ainda é um meio elas buscar o espiritual, porque às vezes ela não dá conta de buscar esse espiritual só, né? Mas quando nós achamos que a religião é algo, né, como a colega falou lá, que uma religião que às vezes não está aliada ao autoconhecimento, né? Uma religião que a pessoa não trabalha o seu íntimo, não.
uma visão mais ampla das coisas, ela está no extremo, né? E isso não é legal. E aquele cara e aquela pessoa que está na vida material achando que ela tem tudo, mas ela não está alinhada, né? Que os sentimentos não são legais, né? Mas ela acha que por enquanto ela está bem, né? Então, o meu ponto de vista é o caminho do meio. Não é nem um lado nem um outro, é você buscar os dois com sabedoria, com equilíbrio, né? Sim, é bem por aí mesmo. E isso a gente vai aprendendo devagar. Uhum. E aí nós vamos entendendo, por exemplo, que para muitas coisas, tanto do aspecto da não forma, né, ligada a esse aspecto espiritual, seja qual for a escolha que a gente teve, ou mesmo da escolha material, nós vamos descartando desses aspectos muitas coisas que elas não nos servem, porque ainda são crenças na escassez, né? É uma escassez espiritual, né? E o material é a mesma coisa. Então aí a gente vai, é uma forma de se pulindo, por isso que a gente vai se, como ele diz, aqueles que percebem e reconhecem, né, essa sensação de escassez, né, eles vão devagar entendendo que eles não têm necessidade de espécie alguma, porque tudo já lhe foi dado. E é muito legal isso, porque às vezes, né, como eu já disse, às vezes nós tínhamos essa sensação de escassez, e depois que nós vamos devagar trabalhando nela, nós vamos estar, às vezes, na mesma casa, no mesmo emprego, por exemplo, e está tudo perfeito. Não precisou mudar nada no mundo da forma para nós nos sentirmos gratos e um com, ou seja, às vezes acontece quando a gente termina essa sensação de escassez ou começa a trabalhar com essa sensação de escassez, muda às vezes o mundo da forma de uma maneira completa. Mudamos de casa, mudamos de trabalho, mudamos às vezes até de cidade, se duvidar até de país. Né? Então, essas mudanças, e isso acontece e não é uma coisa que a gente às vezes pensa muito, mas é em função da direção que a gente vai dando aqui dentro, para aquilo que é necessário para o ser. Né? Porque nós temos que aprender, né, que ser abundante é trabalhar para o ser, porque o ser vive na abundância, o ego vive na escassez. Então, quando a gente vai fazendo esse balancinho dentro, né, quem é que está presente, né? Como diz, quem é que está no comando, né, dentro de nós? O ego ou o ser? Né? Então, é isso. Ou deu certinho ou vocês querem falar mais uma coisa? Senão eu vou passar para o 4 aqui. Aqui. Ó, o 4. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso que a Bíblia quer dizer. Não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que não existe morte. Aí vocês estão vendo quem está falando, né? O próprio Cristo. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesmo, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles, peraí, aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância, que, como aprenderam, a eles pertence. Ó, o vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso que a Bíblia quer dizer. Não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. E aí? Vocês entenderam o que ele... Explica aí para nós.
Explica aí para nós. Bom, eu vou ousar aqui, né? Esse vazio, né? Porque existe um vazio iluminador, né? Aquele que, quando a mente está parada, né? Através da meditação, você consegue ter uma iluminação, né? Fora dos domínios do ego. Mas aqui ele está falando daquele vazio, da sensação de escassez, de que depressão, angústia, ansiedade, né? Todas essas coisas, né? O vazio de não ter, né? Aí o não ter muitas vezes pode ser ligado à autoestima, ao orgulho, à inveja, né? Então, são as sensações em que não tá bom, mas é um bom que traz sofrimento, né? Sabe que aí às vezes assim, que nem eu falo, às vezes você tem tudo, tá tomando café da manhã, mas tá ruim. Parece que a sua vida tá ruim. Você tá comendo um almoço até bom, tá num lugar bom e tá ruim, não é? Né? Vamos dizer assim, tá na beira da praia, vendo o marzão lá, dia bom, assim, tudo bom, água boa, sol bom, tudo bom, e tá ruim. Ou seja, esse é o vazio. E tem um monte de gente que vive assim. Aí a gente vai entendendo que o meio não quer dizer nada, né? Aí, assim, engendrado. Né? Engendrado é como se ele tivesse esse vazio, ele tá, vamos dizer assim, o medo está circulando em volta dele. Né? Aí, lembra que no sem o medo é tudo. Ele é como se fosse o medo embaixo, tem tudo isso que eu disse. Ou seja, ele fosse uma representação do ego como uma coisa única, né? Embora dentro dessa coisa única existam muitas manifestações. Então, ele fala assim, o vazio engendrado nisso, ou seja, o ego, né, tem que ser substituído pelo perdão. Eu acho que agora a frase ficou mais fácil, né? Que eu falei, ou não, para eu poder dar continuidade. Então, sem o perdão, né, no caso aqui, o sem usa a ideia do perdão, né? Ou seja, há que olhar para isso. Esse perdão que ele fala é o perdão a si mesmo, perdão próprio. É o perdão do momento. Né? É que assim, perdão de quê? Do momento. É porque a gente, às vezes, eu vou dar uma explicação, assim, né, do meu ponto de vista. Que isso é um posicionamento meu, da forma como eu faço para encarar o medo, né? Pode ser falado de muitas formas, mas a gente estuda, né, que existe uma coisa chamada modo sobrevivência. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar. O modo sobrevivência mais clássico é aquela sensação de ter um leão atrás de você, né? De ter algo perseguindo você, de você ter uma sensação de que algo está querendo pegar você. Essa seria a sensação do modo sobrevivência. Todo mundo lembra disso, né? Então, nós, humanamente, né? Eles explicam, né? Assim, de uma forma, né? Antigamente, os homens da caverna, como eles tinham que caçar, que não sei o quê, eles tiveram que sobreviver, e aí essa sensação, né, ficou em nós. Mais ou menos assim que eles explicam, né, aqui dentro nas nossas... Mas a ideia é essa, ou seja, não está acontecendo nada, mas eu estou com uma sensação de que algo vai acontecer, e algo ruim. Algo vai me pegar, algo vai acontecer, e aí várias dessas sensações a gente pode dar nomes: ansiedade, angústia, como é que é? Podemos botar aí uma certa euforia, num sentido, mas é uma euforia de pânico, fica melhor, né? Bom, aí o que acontece? Essa é a sensação de sobrevivência que a maioria, 99% de nós vive, porque quem vive dessa forma, né, essa educação que a gente teve coletiva, o mundo é assim. Bom, só que existe, né, e isso é a sensação de medo, um medo constante. Isso é o modo de sobrevivência, tá? Bom, aí acontece o quê? Muitas vezes nós achamos que quando nós estamos numa situação de perigo, aquilo é medo. Não, aquilo ali é o instinto de sobrevivência. É um pouco diferente. Por exemplo, se realmente nós estamos num lugar e vem um leão correr atrás de nós, fisicamente falando, a gente, ó, vai sair correndo, instinto de sobrevivência, ó, vou correr do leão, certo? O modo sobrevivência não tem leão.
Aí a gente começa a entender o quê? Que um leão correr atrás da gente vai ser raro. Uma situação de perigo atrás de, né, por exemplo, sei lá, vamos botar assim, às vezes um assalto, por exemplo, né? Uma pessoa ela vem com uma certa gana para cima de nós, ou seja, a sensação de que o corpo nosso, né, ele está em perigo. Então, isso é o instinto de sobrevivência, e nessa hora, seja o João Maria e José, né, ele vai agir com o seu instinto que ele tiver. A gente não pensa para fazer isso. Né? Então, isso é o instinto de sobrevivência. O mesmo exemplo, por exemplo, que o próprio Eckhart dá, né? Que ele dá, que às vezes dois cisnes ou dois pássaros se encontram no lago e eles resolvem ter uma discussão e eles batem asa, como se estivessem discutindo. Bateu a asa, depois parou a conversa e foram os dois continuar passeando lá no lago como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa a coça, né? Coça é tipo um veado, né? Que fica mais fácil, né? Se a gente não conhece a palavra. E tem o leão. Ambos, né? A coça está lá comendo e o leão, a princípio, vai querer comer a coça. Ambos têm um tempo X. A coça tem que correr e o leão tem que correr. Quem corre mais, sobrevive. Então, o leão foi correr atrás da coça. Se a coça conseguir correr mais que o leão, ele não vai pegar ela, porque ele tem um tempo de pique. E depois, caso o leão não pegue ela, ele não vai conseguir caçar, porque ele vai ter que parar. Ele gastou tudo que ele tinha para tentar comer para a sua sobrevivência. A coça vai pastar. Aquilo passou. Então, isso é o instinto, diferente do modo de sobrevivência. Porque se fôssemos nós, né, no caso, um leão correndo atrás da gente, né, no caso, ou seja, é um leão fictício, é sempre assim. Então, o que eu quis dizer? Agora eu expliquei tudo isso para vocês entenderem uma ideia de coisa. O medo não existe. O medo, ele só existe no ego. O ser, ele tem instinto, é diferente. Então, toda vez que a gente tem que sentir essas sensações, a gente não precisa pensar muito. A gente só tem que perdoar, porque aquilo ali é medo, não é o ser. Não existe. A minha angústia não existe, a minha depressão não existe. Eu sei que, gente, entendo o que eu quero dizer, né? A minha tristeza não existe. Eu estou com uma sensação de depressão, eu estou com uma sensação de tristeza, né? Aí eu olho para aquilo, o que eu faço? Isso não é meu. Filho de Deus não tem isso. Perdoa. Deu para entender o que eu quis dizer? Ou não? Deus, Sara. Tudo é questão de frequência. Isso. Então, aí é que eu estou falando isso, que é a minha forma de ter, né? Leila, não, Qualquer legal. coisa Você, disso que venha... Entendi, porque eu estava falando, perdão de quê? Mas você explicou direitinho, entendi. Não, é porque, assim, o que acontece é que tudo isso que eu falei, todo mundo sente. Primeiro, a gente tem que entender que todos um. A gente está bombando na escuridão, gente. É isso que é importante entender. Entenda a escuridão aqui, não é por escuridão porque a gente é pecador. A gente está bombando na escuridão porque ainda existe o ego dentro de nós, existe essa sensação. Quando a gente se dá conta que nenhuma dessas sensações elas são reais, é assim que eu faço, né? Isso não é meu. Vai para a luz. E é simples. Ou perdoa. Entende? Então, assim, a gente vai vendo que tudo isso é a ilusão, é a sensação de separação, é a sensação de escuridão. É que a gente é tão identificado com essas coisas que nós pensamos que isso tem a ver com o ser. Isso não é o ser, gente. A gente tem que ser um pouco mais rígido nessa parte, né? Sim. É isso que eu quis dizer. Deu para entender? Entendi. Deu, muito bom. Daí ele fala assim. Aí ele diz assim, ó. É isso o que a Bíblia diz, não existe a morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Porque esse medo que a gente sente, né,
é uma sensação, né? É que assim, é como se a gente olhasse e dá um medo, né? Eu vou desaparecer, mas quem está sentindo medo de desaparecer é o ego, não é o ser. Por isso que ele tem uma sensação de morte, entendeu? É mais ou menos assim que eu consigo explicar. Então, o Cristo quis dizer que isso é pura falsa, ideia falsa na nossa mente. Olha isso assim, ó. A lei em si mesma, se compreendida de um modo adequado, só oferece proteção. Ou seja, desse negócio da morte, né? Ele falou assim: foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno. Ou seja, porque uma mente que não muda, ela vive com uma mente ligada a esse aspecto infernal, ou seja, de uma forma de pesadelo, como se estivesse no inferno. Então, por isso que, né, assim, eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim fortalece. Aí ele falou assim: aqueles que testemunham por mim, ou seja, que buscam esse caminho, peraí só um pouquinho, que eu tenho que mudar o texto aqui de lugar, né? O testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando através dos milagres, né? Por isso que a gente vai entendendo a ideia do milagre. Que a gente fala, gente, mudou tudo. E a gente olha para isso, foi um milagre. É a forma, a expressão que a gente tem aqui dentro, né, gente? Que abandonaram a crença na privação em favor da abundância. Aí a vida se torna abundante, porque o medo, que é o ego, o medo é ego, gente. A gente tem que entender que ego e medo são sinônimos. Né? Na crença em favor da abundância, que, como aprenderam, a eles pertence. Eu consegui, né? Hoje meus tic-tac estão mais ou menos. Mas aí, deu para entender? Não, Deus, olha. Então, a gente vai vendo que a Maria, nós somos seres com muitas crenças. Muitas. Seres não, né? Pessoas, né? Porque o ser em si não tem crença. O espírito não tem crença, ele é. Então, a gente tem que lembrar quem somos. Aí eu vou usar a expressão do sangue. Somos filhos de Deus. O filho de Deus vive na abundância. Parece, fala. Não. Quando ele vive na abundância, ele não pode sentir medo. O ego não pode estar ali. E aí é aí que é a batalha do perdão, de momento a momento, assim, buscando os milagres. Constante. Entendido. Sentiu isso, é isso, bateu, entendeu? É nessa sensação. Legal, legal isso aí. Integridade e o espírito, né? Agora é a seção 5. Ó, parágrafo 1º. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressões sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Pode esperar, adiar, paralisar a ti mesmo, ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. Legal. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários. O que vocês entenderam isso? Tanto o milagre Quanto um corpo. quanto o corpo são meios de aprendizados. Eu entendi. Tá. Facilitando um estado no qual venha a ser desnecessário, aí
Entendi. Ó, o milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado. Então, quando Certo, nós entendi. aprendemos, primeiro, a gente vai entendendo, né? A gente tem que começar a pensar, entender e assimilar isso de uma forma interna, né? De que nós não somos esse corpo, né? Ou seja, o espírito em si está vivendo uma experiência num corpo, Certo. né? Ou seja, mas para que esse espírito seja mais permanente, ele possa atuar de uma forma permanente, nós temos que utilizar as ferramentas do perdão para que esses milagres aconteçam. De que eu me reconheça como ser, de que eu sinta a presença do Criador, que eu veja muitas coisas e muitos fatos mudarem na minha vida. Isso são os milagres. Aí ele fala assim, facilitando um estado no qual venha a ser desnecessário. Ou seja, o que ele quer dizer? Que depois, ou seja, quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, né, nem o corpo, nem o milagre serve a qualquer propósito. Porque nesse momento, né, a gente entende que só existe você e o Criador. Deu para entender? Você e o espírito é um com o Pai. Então, conforme a gente vai fazendo isso, de vez em quando a gente tem essa sensação. E aí ela pode se tornar mais permanente. Mas durante um bom tempo do nosso trabalho, nós vamos ter que ressignificar a sensação de estar num corpo e como vamos ter que usar dos milagres para atingir esse objetivo. Daí ele fala assim, ó, todavia, enquanto acredita que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. É o nosso estágio agora, não é? É. Tá? Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa, né? Uma concha vazia é algo sem conteúdo, pelo menos é assim que eu entendo. Mas vai expressar alguma coisa. Assim. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, ou seja, zero de consciência, né? Mas não podes aboli-las. Pode destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Ou seja, a gente pode ignorar completamente ignorar no sentido de não buscar essa comunicação do espírito com o divino, de buscar qualquer aspecto superior dentro de nós, né? E isso pode levar muitas vezes à destruição do nosso próprio corpo, né? Mas não pode abolir, pode destruir o teu veículo, né? Não criaste a ti mesmo. Tá, entendeu? Hein, Sara? Uhum. Quando ele fala, pode destruir o teu veículo de comunicação, mas é a questão mesmo, aqui no mundo físico, às vezes a pessoa se destruir, né? Eu entendo assim. Ela pode se destruir de alguma forma, direta ou indiretamente, mas a essência dela, ela O não teu vai potencial lá destruir. dentro, o teu espírito, o teu ser é O imortal. espírito não tem jeito, é imortal. E não te Não, criar, e não criaste a ti mesmo. Você é filho de Você Deus. não se criou, você não criou a si mesmo. Você existe, pronto, acabou. Isso é uma lei do universo. Você existe. Isso. Querendo ou não querendo, você existe. Exato. Você pode querer destruir esse corpo, fazer os absurdos, né? Que a gente vê alguns fazendo, né? E isso não é os outros, né? A gente também faz, né? Talvez de um outro jeito, mas faz, né? Pode fazer isso uma vez, uma vida, 2 vidas, 30 vidas, né? Tantas vidas. Mas não vai conseguir terminar com o espírito. Agora, quando ele fala bem aqui atrás, que ele fala assim, ó, pode esperar, pode adiar, pode paralisar a ti mesmo, ou reduzir tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Esse aqui, somos nós, né? Quantas vezes a gente espera sem nos autotrabalhar? Quantas vezes a gente adia para amanhã sem nos autotrabalhar, né? Sim. Quantas vezes nos paralisamos, né? Não vou fazer nada, não. E aí, tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. No real,
passamos por todas essas fases aí, né? Passamos e às vezes a gente passa, né? Mas não pode aboli-la, né? A gente não pode essa criatividade. Uma hora a Esse gente vai ter que olhar. uma hora a gente vai ter que olhar, né? E que Deus não tem pressa, né? E a gente tem que ter. Pacientemente ele espera. Deus está lá na eternidade, né? É, O tempo tem a ver conosco, não com ele. é, É muito doido isso, né? A gente não... é, E devagar a gente vai se dando conta dessas nuances, né? Dentro de nós. é. É muito legal, assim, né? E é bom porque quando a gente vai se dando conta, né, desses aspectos, né? Ou seja, quem é que está se expressando? É o amor, né? Ou buscar essa expressão do amor? Ou quem está querendo buscar aqui, né? Ou é o aspecto da concha vazia aqui dentro? Em que momento eu me encontro, né? Uhum. A gente às vezes vai se dando conta disso. E aí, nessas horas, a gente vai criando essa nova ideia de quem somos. Porque o mais difícil no início é nós nos reconhecermos como espírito. Uhum. Né? O ego é muito presente ainda. Pelo menos é assim que eu tenho notado, né? Certo. É. Uhum. Não sei se vocês notam dessa mesma forma, né? Mas é mais ou menos assim que eu vejo muitas vezes, ó. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário, né? Lembrando que por a gente ter muito ego, nós vivemos sempre na linha do tempo. Lembra que a linha do tempo é a linha horizontal. A gente não pode demorar muito tempo nessa linha, primeiro porque lembra que é de 0 a 100, né? Uhum. Quando eu tiver 40 anos, eu vou me dedicar. Quando eu tiver 50, sabe? Tem gente que Uhum. faz esses cálculos, né? Agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro. Uns falam, agora eu tenho que fazer família, né? Não tem. A gente ouve esses discursos, né? Eu não estou dizendo que não tem que se fazer isso, mas às vezes nós colocamos isso e a parte espiritual a gente também tem como, né? Como se a parte espiritual fosse uma coisa à parte, né? Quando der, né? Quando eu me aposentar, eu vou buscar a minha parte espiritual. Vou botar assim, né? Incrível como às vezes nós não temos essa consciência que tem que ser integralizado, né? Exatamente. Tanto o espiritual como tudo. É o seu serviço, é a família, é a questão do dinheiro, tudo tem que estar integralizado, porque se não tiver integralizado, uma hora despedaça uma coisa. É tanto que, ó, quer ver, ó, só para, ó o nome, ó, integridade e espírito. É o título. É, tem que estar Integridade é a ideia de que estou íntegro, estou presente. porque eu pensei, não, agora eu vou trabalhar, deixa esse negócio de espiritual para lá. Agora é meio profissional, deixa esse negócio de espiritual para lá, né? E De buscar, quando eu falo espiritual, é do se autoconhecer, do se trabalhar. Sim. Como se uma coisa não tivesse ligada à outra, né? Exatamente. É que a gente aqui tá para fazer o religare. Religar com. Se a gente não vive nessa sensação de religare, seja no serviço, em casa, ou qualquer outro lugar que a gente esteja, a gente não está em lugar nenhum. É uma concha vazia. E a maioria das pessoas não entendem isso. Então, elas pensam que, às vezes, indo lá no domingo, no sábado, ou alguma coisa assim, por exemplo, né? Eu entendi. Supriu. Não. Supriu, é. Lá é um lugar em que ela pode ganhar forças, mas dos outros dias e os outros momentos da vida dela, aquilo que ela aprendeu lá, né? Vamos dizer assim, naquele lugar que ela frequenta, por exemplo, onde ela estuda, tem que fazer parte. Não tem como separar, né? Mas tem gente que faz essa separação. Então já errou. Daí ele fala assim, ó, a decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o Filho de Deus e o Pai são um. Colapsar é como se encontrasse, né? Aí ele fala assim, igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecerem que tem tudo,
contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Entendeu? O que a gente faz hoje? A gente não perdoa a nós e o próximo, a gente vai fazendo esse trabalho de perdão, né? Vamos dizer, nós fazemos, né? Falando aqui na ideia do que nós estamos estudando. Então, nós sabemos que temos que perdoar tudo que tem aqui dentro e perdoar qualquer manifestação do próximo para nós, ou que estejamos, né? Então, isso é o trabalho. Mas, contudo, entretanto, se todo mundo, vamos dizer assim, que todo o planeta resolvesse fazer a mesma coisa agora, nesse exato momento, né? Por isso que ele fala aqui, né? Seria desnecessário. Então, vamos voltar aqui. Ó. O trabalhador milagre, portanto, aceita com contento o fator de controle de tempo. O que ele está querendo dizer? Que a gente está na linha da vida, né, nesse mundo da forma, e que o tempo está passando. Tem um tempo acontecendo, a gente não domina isso, né? Embora a gente saiba que esse tempo ele não existe, mas ele existe dentro da nossa realidade aqui. Então, a gente usa esse tempo de forma produtiva, fazendo esse trabalho de perdão, buscando os milagres. Por que ele quer dizer assim, ó? Ele reconhece que que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. Ou seja, cada vez que a gente vai mudando essas sensações, vai buscando esse perdão, vai mudando, como se diz, a nossa vibração ou a nossa frequência, o tempo está colapsando, diferente, está tudo acontecendo diferente. Aí ele quer dizer assim, ó, e ele reconhece que colapsando, quanto mais a gente faz isso, traz todos para mais perto da liberação final, ou seja, como se nós trouxéssemos as pessoas por uma outra frequência. Essa é a função. Aí ele fala assim, do tempo, porque o objetivo nosso é viver na eternidade, porque somos seres eternos. Né? Aí ele fala assim, na qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Sabemos que somos todos um, né? Mas não implica agora, porque ainda temos muito a perdoar, muitas coisas a resolver. Quando todos reconhecem que tem tudo, ou seja, que todos são um e que todos estão unidos numa única consciência e unidos ao Criador, né? Contribuições individuais, a filiação já não é mais necessária. Contribuições individuais à filiação é isso que a gente faz. Porque nem todo mundo está querendo perdoar, nem todo mundo está querendo se autoconhecer, nem todo mundo quer buscar esse caminho da liberação, né? Já não serão mais necessárias. Deu para entender o que eu quis dizer? Não, esse pedacinho bem risado, não. Contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Não compreendi esse pedacinho. Porque elas são individuais agora, porque cada um de nós faz o seu pequeno papel como filho de Deus no mundo. Bem ou mal, ainda somos separados, né? Certo. Mas quando todos começam a reconhecer que somos todos um, não existe mais individualidade, existe o somos. Então, aí não precisa mais uma contribuição individual. Deu para entender? Contribuição individual de quem? Do pai? Quando você faz o trabalho de perdão, você está dando uma contribuição individual. Entendeu agora? Certo. Quando você se dedica a mudar a você e a mudar a sua vida no sentido de buscar esse autoconhecimento, né? Você está fazendo uma contribuição individual para si e para o próximo. Certo. Sozinha, entre aspas, né? Sozinha, né? Só para entender. Você decidiu isso. Mas você entende que isso é o melhor, porque é bom para você e bom para o próximo. Mas muitas vezes o próximo, a quem você às vezes está usando uma ferramenta do perdão, né? Ele não está interessado nisso, mas isso não é um problema seu. Agora, o dia em que cada um começar a se dar conta, como se abrisse um espaço dentro da mente da pessoa, de todos nós fosse abrindo, né? E nós estamos reconhecendo, passa a não ser mais necessário. Deu para entender? Legal. A ideia é que... Porque todos melhorou a frequência. Isso. Todos vão se reconhecendo como pessoas mais divinas, né? Mais conectadas, mais gentis, mais amorosas, né?
Entende? Elas vão buscando essa impecabilidade. É simples, gente. É isso que deveria acontecer, mas não vai ser assim, porque, né, cada um está no seu nível. Mas se todo mundo aqui no planeta agora, nesse momento, pensasse um minuto nessa ideia que a gente está conversando aqui, mudou o planeta. Acabou guerra, fome, miséria. Rapidinho. Teríamos outras coisas a resolver. Mas essa sensação de completa miséria que nós vivemos, né? Esse egoísmo completo, né? Um monte de gente sem comida, um monte de gente sem água, um monte de gente que não tem onde morar, um monte de gente em guerra, um monte de gente em sofrimento, um monte de gente de doença, sei lá, e a gente vai sumiria em alguns minutos. Entendido, filho. Entendeu? Parece assim, não, parece coisa de filme. Não, é isso mesmo. Não, eu sei, entendo. Isso aí nós estamos correndo porque para isso algumas aí. pessoas falam, isso é utopia. Não é utopia. Não. Isso é que somos. Só que a gente não se nota muitas vezes assim. Então, por isso que nisso a gente começa de forma individual. Não existe, eu não posso obrigar ninguém e ninguém pode me obrigar. Mas o fato de eu fazer isso, ele é como se fosse em ondas. Hein, Sara? Gente vê isso aí, a gente sabe, de forma individual, que isso dá certo, que isso é real, quando a gente faz o Ho'oponopono, não é? Ou trabalha com perdão, né? Só porque eu puxo um pouquinho porque mas o Ho'oponopono, sem dúvida, é a mesma. Não vou dizer Ho'oponopono agora funciona. Imagina tanta gente fazendo Ho'oponopono. Sim. Mas é uma ferramenta, quer dizer, pode até usar outra, mas essa aí eu já vi que dá resultado. Essa aí sim, exatamente. É muito maluco isso. Né? E é uma coisa tão simples. E o que eu acho legal é que tudo isso que a gente está conversando aqui não custa nada. Você não tem que pagar por isso. Você não tem que vestir isso, não tem que alimentar isso, né? No sentido da forma. Você pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer momento. De manhã, de tarde, de noite. Né? Quando está tomando banho, quando está andando na rua, quando está aqui conversando. A gente vai fazendo. E não custa nada. Né? E para ver como que Deus já nos deu, né, essa abundância. Né? E a gente não entende. Né? Eu estou falando a gente não entende porque tem horas em que há um brilho aqui dentro, né? Uma luz, né? A gente sai um pouco da escuridão, mas tem horas em que a gente não está vendo. E nessa hora não é para se culpar. E a gente, vamos voltar de novo. De novo. Né? Até virar normal. Até normal? Virar natural. Natural. Isso mesmo. Eu sabia que original. Não, é que a gente vai entendendo as palavras. O original é da origem, de onde veio. Né? Natural sempre foi assim. Né? O normal é o jeito que a gente vive. Entrar na frequência. Exatamente. Ideal. Falar nisso e frequência, eu vou passar um negocinho lá no grupo. Eu vi legalzinho sobre frequência. Sempre ajuda. Lá no nosso grupo. Porque a função nossa é essa. A nossa função é ser milagreiro. Trabalhadores dos milagres, né? E aí nós nos expressamos da melhor forma. Seja, ou falando, ou escrevendo, ou simplesmente, como diz o Eckhart, na paz de Deus. Né? Uma pessoa em paz, eu imagino que uma pessoa que ela tem essa capacidade, né, ela consiga se manter mais tempo permanente na paz de Deus, ou na presença, né, nessa sensação de estar com o Espírito, ela é capaz de mudar, por exemplo, um ambiente completamente perturbado. Só de ela entrar. Filha. E isso a gente vê no exemplo aí, agora, né, muito maior do que eu falei, né, mas no Cristo. Não tinha como. Cristo. Né, já faz 2000 anos e muito do que foi ensinado por ele, e isso que ele, né, não escreveu nada, só escreveram do que ele falou, né, imagina se ele, né, olha o que ele fez. Né? Então, mais ou menos isso. A gente entende o potencial que o espírito de qualquer um tem. Né? E a gente negaceia muito. A gente se deixa levar muito pelo ego. Então, a gente vai aprendendo a se dar valor. Valor de do espírito. Quem verdadeiramente nós somos. Porque nós ainda damos, entre aspas, muito valor ao ego.
Então é isso, gente. Mais alguma... Valeu, Sara. Não, muito bom isso tudo, muito rico essas essa leitura de hoje. Tem umas coisas que são muito legais, assim, né? Que elas fazem a gente entender detalhes, né? Eu penso que esses pequenos detalhezinhos, eles vão agregando e aí Agregando. transformam a nossa vida. Uhum. Tá Muda a bom? nossa forma de pensar. Só um pouquinho, tá bom. Alexandre, por favor. Eu ia falar que a semana passada eu estava agoniada, eu não estava dando para participar, que estou aqui no trabalho, mas hoje eu tenho que participar de qualquer jeito, e realmente Uhum. foi tudo que falou aí, foi bem para mim. Eu estava muito para baixo esses dias, muito triste. É aquela coisa que às vezes a gente não sabe de onde vem. Minha mãe também está muito doente, está em estado paliativo. Aí a gente já vai se conformando, né? Ela fez 80 anos, tudo, aí não se move mais, está em casa, por causa dos meus pais, mas eu fiquei muito triste esses dias, assim, e por outras coisas que vai acontecendo e tudo. Mas hoje eu comecei a fazer o Ponopono, essa semana eu comecei a ver os vídeos de novo, porque eu sempre estou vendo e fazendo as meditações, mas tem dia que é mais difícil você se olhar, você ver que você está num caminho que você não pode voltar atrás. Porque senão, é como vocês falaram, o ego toma conta, a gente vai se achando culpada, que você não consegue, e isso é muito ruim. Então, eu comecei a tentar me melhorar de novo, e graças a Deus consegui participar hoje da reunião, e estou muito grata por isso. Mas agora é legal que você já sabe que pode melhorar, né? É, É que antigamente a gente às vezes ficava muito ruim e não tinha essas informações e essas ferramentas, e era muito ruim, custoso, né? Hoje, né, a gente já entende que tem ferramenta. Lógico, é que esses altos e baixos a gente vai devagar se equilibrando. Então, ainda vão ter os baixos, mas eles ficam menos tempo. isso que eu ia falar, eu não, graças a Deus eu não fico mais como eu ficava antes. Eu Sim, melhorei bastante. É bem menos tempo assim que eu sinto isso e vou melhorando. Eu mesmo vou vendo tudo que a gente está estudando e as meditações ajudam demais. sim. Aí eu vou fui fazendo um ponopono, ouvindo as músicas, tudo, e aí eu falei, e aquela voz, né, interior da gente, você não é mais para ficar assim, você não é fraca, começa a se melhorar, aí vai falando, e realmente, se olha no espelho, veja quem é você. Ontem de noite, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu me olhei assim, aí eu tomei banho, aí me olhei, aí aquela voz do nosso mesmo interior aí falou, tá vendo? Você pare de ficar se achando inferior, você tem força, comece a melhorar. E aí realmente eu comecei a melhorar. E isso se chama pegar o seu poder de volta. É, Entendeu? Porque antes isso, toda essa energia, tudo isso ficava no ego. Agora não, é tudo seu, ou tudo nosso, né? verdade. Né? E é muito legal. Eu acho a vida fica muito interessante. A É gente tem verdade. mais que antes era os nossos, até os problemas passam a ser sem sentido para muita coisa. Lógico que tem coisas que às vezes são fortes e tem que resolver, né? Mas a maioria das coisas não tem importância nenhuma. É E dava verdade. importância era o ego, né? Pelo menos eu penso assim, eu acho que a gente vai vendo assim, né? Verdade. Tá bom, então, gente, muito obrigada pela presença de todos, né? E o seu Obrigada. encontro domingo, né? E até mais. Até Tchau. mais. Gratidão, gratidão, meninas. Boa tarde para todas. Beijos.